Bom, galera, fechando a nossa sequência de testes com Monster Hunter World, é hora do desafio final. Nós conseguimos rodar ele no PC dos sonhos Intel e AMD, cá entre nós nenhuma surpresa, né? Tem 30 mil reais de hardware, é óbvio que ia rodar. PC ideal teve um bom resultado, conseguimos jogar 60 FPS, qualidade alta, Full HD, que é meio que a meta do nosso PC ideal, né? Entregar o desempenho com uma boa qualidade, voltado para o consumidor do PC, que quer jogar 60 FPS. Agora é hora de fazer o máximo com o mínimo. Tentar rodar Monster Hunter World de forma aceitável, mas gastar o menos possível. Por isso que o PC baratinho, ele nem tem gabinete, coitado, tem um gabinete que acharam por aí e a gente montou um PC dentro dele. Uma coisa que eu reparei no vídeo passado e que talvez alguns de vocês não tenham notado é que quando eu faço testes com o PC baratinho, ele tem um barulhinho de fundo. Isso é o Cooler Box do nosso Intel Pentium, e isso é o que o Cooler Box da Intel tem para oferecer, é esse ruído chato ao fundo o tempo todo, mas como o nosso PC é para ser o mais barato possível, uma das coisas que ele faz é usar o Cooler Box. E o da Intel é essa jossa aí atrás, fazendo esse barulhinho de roçadeira. Vamos então rodar o jogo, já tenho ele aberto aqui na minha frente, vê que eu estou usando uma RX 560, que é a placa que nós vamos usar nesse gameplay. Já adiantando que no comparativo de performance GTX 1050 versus RX 560, a placa da AMD ficou na vantagem. Quando a gente olha ali performance, ela tem uma média e quedas também superiores, né? Quedas superiores são, na verdade, são quedas inferiores, não. Resumindo, ela cai menos, a performance dos 1%, 0,1% da Radeon RX 560 é melhor do que da GTX 1050, mas aqui um detalhe importante, no comparativo que a gente viu no PC ideal, a 580 mostrou uma performance bem mais consistente que a da GTX 1060 no nosso comparativo, principalmente ali nas quedas do 0,1%, a placa da GeForce caiu mais. Só que aqui no comparativo RX 560 versus GTX 1050, não tivemos diferenças tão grandes assim. Então vocês percebem que na tela nós temos basicamente uma performance próxima, as quedas não são muito piores com a GeForce dessa vez, e o resultado é que apesar da RX 560 ter ganho, nós não temos uma diferença grande bastante para justificar que nós temos assim que ela ganhou com ampla margem. As duas placas entregam uma performance e uma experiência bem próxima. Mas, por conta aí da sua pequena margem de vantagem, nós estamos jogando aí com a RX 560, que é a que está na tela aqui. Um aviso rápido é que eu não estou usando o driver mais recente, eu estou usando o driver anterior, assim como aconteceu no PC ideal. A nossa placa de captura brigou com o driver 18.8.1, eu estou rodando 18.6.1, mas isso não chegou a ser um problema, vocês vão ver como o driver mesmo anterior, que não era otimizado para Monster Hunter, já está entregando uma performance legal com esse game. Estou jogando neste momento com a seguinte configuração, vamos abrir aqui para vocês darem uma olhada. Nós temos a qualidade gráfica, estamos começando em Full HD, limitando a 60 FPS, não que eu acho que a gente vai chegar lá, e com sincronização desabilitada, e essa é a configuração do preset médio. Então, eita, esse Cooler Box às vezes fica revoltado. Vê que nós agora temos um gameplay na casa dos 34 FPS. Tá oscilando aí, vai, 33, 38... Não está oscilando muito mal ali do frame time, mas percebe que a fluidez é de alguém jogando a 30 FPS. Principalmente eu que estou jogando com o mouse, que eu faço esses movimentos bruscos, no controle você sente menos, mas comigo controlando no mouse talvez vocês estejam sentindo mais essa coisa brusca que são as minhas mudanças de direção. Mas está mantendo acima dos 30 FPS de forma constante. Minha preocupação já está ali com o nosso Pentium, porque o Monster Hunter tem um mapa grande e eu estou aqui no hub do jogo, essa cidadezinha, e ele já está com 70% de uso, 80%, está alto o uso do Pentium e a gente nem está num mapa grande e a placa de vídeo nem está fazendo tantos quadros, a gente está rodando na casa dos 30 FPS e o nosso Pentium já está, o Cooler Box já está gritando aqui do meu lado, e ele já está com uso de mais de 70% a maior parte do tempo. Vamos fazer a missão. Vamos para o mapa, começar a fazer uma caçada e vamos ver se, aumentando o mapa, o Pentium vai realmente sentir ainda mais a pressão. A placa de vídeo a gente já vê que vai ser, acho, mais realista mirar nos 30 do que nos 60 FPS com o nosso hardware aqui. Bom, agora eu estou aqui no mapa. Vamos avançar para ver como é que fica a situação. O Pentium, apesar de tudo, continua ali na casa dos 75% de uso. Mas não parece estar limitando a nossa 560, ela está 100% de uso, então os 35 frames que nós estamos jogando agora são o que ela consegue entregar. Primeiro, stuttering pode ser falta de memória, pode ser outro stuttering,
ou processador sobrecarregado. Detalhe que nós estamos quase usando os 2 GB da RX 560, então nós já estamos usando bastante VRAM. Estamos começando a sofrer um pouquinho de stuttering. Nós temos um processador a 90% de uso em alguns momentos. Estamos começando a bater o teto do baratinho. Ele está começando a sentir o tranco. Está começando a mostrar sinais de stuttering. Vou bater no Castodonte e qualquer outra coisa no raio de alcance dessa arma que é ridiculamente desproporcional. Agora ficou mais estável, depois de uns vários momentos ruins. Deixa eu tentar, vou ligar aqui nossa média e nossos 1% e 0,1% para a gente ir acompanhando, e já está bem ruim. Nós temos uma média de 41, a média está boa, mas as nossas quedas e quedas bruscas não estão legais por enquanto. Eita, outra surra. É todo dia um baile para um Castodonte. Eu vou testar todos os PCs do Adreno, eu não vou ter aprendido como é que se briga com eles. Agora ganhou um pouquinho mais de estabilidade de sistema, à medida que a gente vai capturando por mais tempo, a gente está conseguindo ter uma queda de 1% na casa dos 30 FPS, as quedas bruscas que continuam baixinho ali nos 9 FPS. Vamos fazer um outro experimento. Vou parar aqui a captura dos 1% e da média e vamos mirar. Vamos ser realistas. Nosso hardware está entregando entre 35 e 40 FPS a maior parte do tempo. Vamos travar a 30. Vamos aceitar que a nossa realidade está um pouquinho limitada e vamos limitar a nossa taxa a 30 FPS. E também para melhorar a estabilidade, eu vou lá no Riva e vou fazer ele também travar a 30. Então vamos lá. Ok, agora nós estamos rodando com o jogo travado a 30, o After também travando a 30. Comecei a captura e vamos ver como é que vai ficar a nossa taxa de... Eita, eu avacalhei. Peraí, deixa eu recomeçar porque eu avacalhei tudo quando eu apertei para abrir o overlay do Steam. Agora estamos jogando fixo a 30 FPS. Tive o primeiro stuttering, que deu para ver passar a linha ali. Difícil não acontecer stutterings, lembrando que a gente teve isso no PC ideal e que ele tem bem mais margem, bem mais hardware, né? Vê que apesar de tudo, baratinho está fazendo uma média boa de 30 FPS. Ó, mais um stuttering avançando pelo mapa. Nosso Pentium está bastante sobrecarregado. Mesmo com eu travando a 30, então ele baixou um pouquinho a taxa de quadros, nós temos ele rodando bem próximo do seu limite. Bom, jogando mais tempo, você vê que está começando a estabilizar melhor o nosso sistema. Estou jogando com uma média de 30, mas vocês veem que às vezes passa uma linhazinha. Só que até as quedas estão ficando na casa dos 30 já. São as quedas bruscas que ainda estão ali a 6 FPS. Ou seja, nosso sistema está conseguindo rodar o jogo, está mantendo uma taxa aceitável a 30, está conseguindo manter um certo nível de estabilidade, mas nós ainda não temos aquela estabilidade total. Eventualmente está acontecendo um stuttering. Eu consigo jogar, mas se você quer travar 30 FPS com segurança, o Pentium mesmo travado a 30 às vezes parece estar passando trabalho, nosso consumo de memória de vídeo está alto. Então o que vamos fazer? Vamos tentar dar uma ajudinha aí para o nosso hardware e vou começar primeiro tentando isolar a questão do consumo de VRAM, que está chegando quase a 2, às vezes pode ser isso. Até porque RAM, nós não estamos usando os 8 GB, então acho que não é a memória RAM que está faltando. Vamos isolar primeiro experimentando aliviar um pouquinho a VRAM, né, a memória daí da placa de vídeo. E uma das melhores formas de fazer isso é dar uma baixadinha na resolução. Então vamos mexer na configuração aqui e vamos ver como é que fica. Bom, configurado, agora já um novo ajuste, já vou mostrar para vocês. Eu fiz a boa e velha solução que os consoles também muitas vezes usam, principalmente aí os mais básicos, né, do Play e do Xbox, que é trazer a resolução um pouquinho para baixo, eu estou trazendo para o 900p. Isso dá uma desafogada aí na nossa placa de vídeo, o chip gráfico tem um pouquinho menos de trabalho para fazer as coisas e principalmente a nossa VRAM, né, a memória da nossa placa de vídeo também fica menos carregada por conta da resolução menor. Comecei com os quadros destravados para mostrar para vocês que subiu um pouquinho a taxa de quadros. Agora a gente, nesse trecho aqui, pelo menos eu estou quase a 50 FPS. Vamos lá para frente para ver como é que fica. Mas está oscilando agora entre 45 e 55. Então subiu um pouco aí a nossa taxa de quadros. Para esse lado? Não, para esse aqui.
Então a fluidez das cenas melhorou um pouquinho, não sei se vocês já estão percebendo. Já não estamos tão próximos dos 30 FPS. E o nosso uso do Pentium foi para 99%. Vou começar aqui a captura dos 1% e 0.1%, vamos ver se a estabilidade no nosso gameplay melhorou. Até agora está indo bem. Já tá bem melhor. O Pentium tá, nossa, tá na tampa, coitado. Ele já estava acima de 80% rodando a 30 FPS. Foi o nosso jogo, a placa de vídeo entregar mais desempenho. O coitado tá trabalhando a 90% da capacidade dele. Só que vê como os 1% e o 0.1% estão muito melhores. A gente tá jogando com média de 46. Olé! Porra, você é bom nisso, hein? E eu tenho dificuldade de direcionar minha arma pra cá. Eu vou tomar porrada desse monstro por vários vídeos. Vê que nossa queda, nossos 1% de quedas estão na casa dos 33 FPS, então tá bom. E as nossas quedas bruscas agora estão na casa dos 16. Antes estava tipo 9, 6. A linha não tá tão firme ali, pode ver que a frame time às vezes dá umas balançadinhas, mas quando tem aquela oscilação não tá me incomodando. Eu tô gostando bem mais da fluidez do jogo agora do que quando eu estava em Full HD médio travado a 30. Além de estar mais fluido, porque mesmo no 160, 45 FPS já dá uma sensação de movimentos bem melhor do que 30. E como os meus 1% e 0.1%, as quedas que a gente está registrando não são tão drásticas que nem estava antes, olha como está mais estável. Nem era isso que eu precisava bater, eu fui lá e bati de graça nesse aqui. Vem, cai dentro. Olé. Muito melhor rodando assim. E aí o que nós temos aqui é a GPU está menos sobrecarregada, então ela está entregando mais desempenho, e a nossa VRAM também não, apesar de estar usando praticamente todos os 2 GB, a gente não está com aquele indicativo que está faltando memória de vídeo, porque não está mais dando aquelas travadinhas que estavam enchendo o saco antes. Está bem mais estável o nosso gameplay. Pronto, caiu primeiro. Então, eu não recomendaria, se você faz questão de jogar Monster Hunter World, eu não recomendaria você ir de Pentium. Se você puder investir num processador com mais núcleos, mais parrudo, então, por exemplo, mesmo um Core i3 desses de geração anterior, que é um dual core com 4 threads, talvez não seja o ideal. Você partir para um quad-core, como um Core i3 de 8ª geração, ou um Ryzen 3, é uma pedida melhor para você ter uma estabilidade maior. A gente está muito perto do limite do Pentium, isso quer dizer que se eu cair num cenário que talvez tenha um pouco mais de monstros, aumente a quantidade de stuttering, se tiver alguma coisinha mais para o processador ter que trabalhar ali, pode ser que ele não aguente. Mas o Pentium tá, para o que a gente quer aqui, ele está entregando. Ele está entregando aí uma taxa que vai de 45, de 40 a 55 FPS, com quedas na casa dos 30, então não está tão ruim. Eu só tenho os 1% ali que realmente não estão legais, mas melhorou agora que eu troquei para 900p qualidade média. E a qualidade gráfica está bem aceitável. Lembrando que no PC baratinho eu tento entregar o jogo com o hardware mais barato que eu conseguir, mas numa configuração gráfica que também mantém algum nível de qualidade. Não adianta a gente jogar em qualidade muito baixa. Então esse PC está entregando nessa configuração o que eu gostaria para jogar, mas sempre lembrando, eu estou muito no limite. Pentium está muito no limite e se você puder investir um pouquinho mais para ter mais margem, ter mais segurança, é uma pedida melhor. Bom, já que nós conseguimos com baratinho, agora é realmente a hora de nós irmos para o teste final, que é o PC da crise, que é a nossa máquina mais barata e que, para economia, nós não usamos placa de vídeo. Fica por conta dos gráficos integrados das APUs Ryzen. Lembrando que nós não temos o Ryzen 3 por aqui, a AMD pediu de volta depois do nosso período de testes. O carinha que nós temos ainda por aqui é o Ryzen 5 2400G. Então é com ele que nós vamos fazer o teste. Hora de ligar e ver se Monster Hunter roda aqui. Bom, e fechando a nossa série de testes com Monster Hunter World, nós temos o hardware mais barato aqui do Adrenaline, nosso PC da crise, sem placa de vídeo e que, bom, ele custa, um dos únicos vídeos que vocês vão ver que o PC, a torre e tudo mais custa menos que o monitor e os periféricos do gameplay. Vamos ver como é que ele vai rodar, então. O jogo, eu já estou aqui no Hub, onde a gente tem começado os nossos testes. A nossa configuração está sendo feita da seguinte forma. Então, deixa eu ver opções.
está em HD e está aí na configuração média, só que eu estou travando ali para ele não fazer escala de resolução. Então nós temos necessariamente rodando na resolução HD com a configuração no preset médio. Então que a imagem vai ter menos definição, vou ter que esticar para ocupar a tela toda aí de vocês. No meu monitor não está nem usando toda, mas lá na placa de captura está usando, que é um bug que eu não sei o que aconteceu. Mas vê que obviamente a imagem vai ter uma qualidade menor, a qualidade final vai ser menor. E a nossa taxa de quadros está rodando próximo dos 30 FPS. Pouca coisa acima. Assim, pelo menos está mantendo uma certa constância. Vê que o Ryzen está conseguindo manter legal, está aí 60%, 70%. Um detalhe aqui, nós temos a vantagem que o Ryzen 5 é um processador quad-core com 8 threads, diferente ali do Pentium, que tinha só 2 núcleos. Nós temos agora 4 núcleos aqui, então isso já ajuda. Mesmo os processadores Ryzen tendo uma performance por thread menor que os Intel, num jogo que a gente tem um mapa complexo com muitas coisas, mais núcleos são muito bem-vindos. Vamos lá aceitar a missão, vamos lá para o mapa e vamos ver como é que ele se sai, porque a minha preocupação é que a Vega 11, que é o gráfico integrado na APU, está muito próximo do 100% de uso, entregando 30 FPS nessa parte aqui do mapa. Então, aqui do hub, né, nessa cidadezinha do hub, a coisa pode ser que aperte bastante quando a gente ir para o mapa, que tem pesado mais para a placa de vídeo. Está rodando um pouquinho mais pesado no chip gráfico lá, então vamos ver se vai dar para aguentar no gráfico integrado pelo menos uns 30 FPS. Ok, partiu aqui no mapa. Nós temos agora a taxa de quadros segurando próximo dos 30, às vezes ameaçando chegar a 31, mas em geral está aqui, está conseguindo. Vou começar a dar uma analisada na média e nas quedas, vamos ver se ele entrega algum grau de estabilidade aceitável. E apesar de tudo, está indo. Nós temos algumas oscilações nos tempos de quadro, mas não está ruim. Nós estamos com uma média de 34 quadros, com quedas para 25. E as quedas bruscas, bem eventuais, ali acontecendo a 15. Não está 100% estável, mas está ok. Aqui estou usando principalmente minhas impressões de alguém que está jogando, não é só a análise ali dos 1% e 0,1%. Vamos ver, a realidade talvez seja tentar 30 HD qualidade média, então deixa eu tentar mexer aqui se eu... deixa eu ver se eu consigo terminar antes de ser agredido. Gráficos, vamos travar a taxa de quadros a 30. E para melhorar um pouquinho a estabilidade, eu vou tentar ir lá no Afterburn, no Riva e travar lá também a 30. Vamos tentar garantir uma produção de quadros desta forma. Não, por que abri isso aqui? Aí. Foi. Vou recomeçar aqui a captura, vamos ver como é que vai ficar a estabilidade. Vê que está um pouquinho inconstante o nosso gameplay, principalmente quando eu estou aí com alguns efeitos na tela. Dá para jogar. A impressão minha de quem está aqui no teclado e no mouse, se eu não tivesse outro hardware e quisesse muito jogar Monster Hunter World, eu jogaria nesse sistema, conseguiria jogar. Claro que tem um pouquinho de instabilidade, você vê que nossos quadros frame times às vezes dão umas balançadas, mesmo comigo tentando travar a 30. Mas é possível jogar. Justamente porque a média está dando 30, apesar de que os 1% estão na casa dos 18, em geral está dando. Eu tenho a impressão que travar a 30 fez ele rodar pior do que quando estava os quadros oscilando, mas foi possível. Esse foi um dos resultados que o PC da crise me decepcionou, porque nos nossos comparativos a gente põe ele brigar com as placas de entrada. A GT 1030, a versão de GDDR5, obviamente não estou falando da DDR4, que tem bem menos desempenho, e a RX 550, que são as placas de entrada GeForce e Radeon. E normalmente a Vega 11 aqui da nossa APU consegue se situar ali entre a 1030 e a RX 550. Só que aqui ela apresentou um resultado bem abaixo. Quando a gente vê o lado a lado, a mesma 1030 traz vantagem sobre o nosso gráfico integrado, mostrando que o desempenho não foi muito bom da Vega. Nós temos questões aqui de limitação de RAM,
porque nós temos 8 GB de RAM e nós temos que entregar 2 GB para o gráfico integrado. Então, nós temos essa dificuldade de memória, mas mesmo assim nós não temos uma taxa de quadros tão alta com o gráfico integrado, e aí as placas de entrada nesse game ficaram na vantagem. E detalhe que como nós temos um processador aqui mais consistente que o Pentium, né, o Ryzen 5 aqui é um quad-core com 8 threads, se nós colocássemos uma dessas placas de entrada no PC da Crise, ele provavelmente entregaria um desempenho melhor que o do PC baratinho, justamente porque o Ryzen 5 é um processador com mais recursos do que o Pentium. Então, minhas impressões, o PC baratinho consegue rodar o jogo bem, principalmente se você aceitar jogar 900p. Eu jogaria com os quadros destravados, porque mesmo oscilando entre 45 e 55, nessa situação, em 900p qualidade média, o jogo ganha uma fluidez e tem uma estabilidade relativamente boa, que é melhor do que querer jogar em Full HD qualidade média e tentar travar 30, porque ele tem algumas quedas. E mesmo não sendo 60 FPS cravado, jogar oscilando entre 45 e 55, para mim é melhor do que você jogar travado a 30. Então, é como eu jogaria no PC baratinho, com no resultado final uma boa qualidade gráfica. O PC da Crise não se saiu muito bem com esse game, apesar das Radeon terem se saído bem ao longo do PC ideal, do PC baratinho. Chegou aqui, os gráficos integrados Vega não entregaram um resultado muito bom, principalmente porque, lembrando, o PC da Crise é um PC que está muito limitado. Ele tem 8 GB de memória, ele precisa entregar 2 para o chip gráfico. Mesmo sendo memórias A26666, elas temos aí essas limitações nesse PC. Galera, então nós temos no ar já no nosso canal teste com o PC dos sonhos, teste com o PC ideal e agora o PC baratinho, o PC da Crise. Nós temos aí toda a família de hardwares Adrenaline e diversos segmentos diferentes em testes com esse jogo. Eu pedi o feedback de vocês para falar o que vocês acharam de a gente fazer isso para todos os principais lançamentos, né? Que vale a pena aí conferir a performance do hardware, desde os PCs nossos de alto desempenho até os PCs mais básicos, para vocês verem como é que o jogo está se portando. Acredito que o resultado é muito legal, mas preciso desse feedback porque, bom, dá bastante trabalho. São vários testes para conseguir chegar nesse resultado final. Galera, para quem quiser ver mais dos nossos testes, é só assinar o canal que vocês ficam por dentro. E também tem o link na descrição desse vídeo que vocês conseguem ver o nosso artigo com os 1%, 0,1% e todos os outros elementos do comparativo. E para mais vídeos então, nos vemos, assine aí e nos vemos aí numa próxima. Tchau, tchau!